Lição de domingo, segunda chance. Para quem não sabe, segunda chance é graça, tá? É só dar uma estudada nessa lição aqui. Por sinal, essa lição tem muitos capítulos para você estudar. No primeiro momento fica até um pouco assustado. Mas depois que você começa a ler a Bíblia e começa a entender a lição, você vê, a coisa flui naturalmente. Mas eu quero fazer aqui uma observação. Se você tem a lição da Escola Sabatina com os comentários de Ellen White, meu amigo, os comentários de Ellen White para esse dia são simplesmente lindos, lindos, lindos. A leitura é fantástica. Vale a pena, dá uma olhada lá. Uma coisa que me chamou a atenção nessa lição é que graça aqui é mais ou menos uma segunda chance, uma oportunidade que Deus ele dá praticamente para todo mundo. Então a lição ela abre de maneira coletiva, ou seja, Deus colocou o povo lá na fronteira de Canaã, enviou um espia de cada tribo, Josué era um desses espias. Os espias voltaram e deram um relatório e viu um fracasso total. Josué tentou reverter a situação, foi um fracasso total. E aí, por causa disso, Deus ficou irado. Você vai ler tudo aqui nesses textos aqui. E ele falou, eu vou destruir todo mundo, e Moisés, eu vou fazer de você um povo bem melhor. Bom, então você começa a perceber que aqui houve o erro. Mas como se isso não bastasse, o autor ainda falou assim, e em Sitim, graças à influência de Balaão, o povo se prostituiu com as mulheres moabitas, mais um fracasso. Gente, que coisa horrível. E aí o autor caminha para a parte individual, quando ele fala de Pedro, que Pedro negou a Jesus 3 vezes. E depois ele joga uma outra passagem, onde Jesus ele vira para Pedro e por 3 vezes ele pergunta, tu me amas? Pedro até ficou um pouco triste, mas tá aqui. Pedro teve segunda oportunidade, o povo também teve uma segunda oportunidade. Eu gostaria de ler Tito, capítulo 2, onde 2 versos aqui nos apresentam esse assunto de maneira belíssima. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela, a graça, nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Incrível, né? A graça é uma escola, para a gente. E para concluir, como eu disse para vocês, o texto de Ellen White aqui nesses comentários são tão bonitos e eu tive muito trabalho para escolher um aqui, mas eu acho que ele vai se encaixar bastante na nossa linha de pensamento. Seja qual for a posição em que Deus nos haja colocado, sejam quais forem nossas responsabilidades ou nossos perigos, devemos nos lembrar de que Ele se empenhou em conceder graça necessária ao que a busca com fervor. Quem se sente insuficiente para ocupar a sua posição, mas aceita-a por ser uma ordem divina, fica mais forte se confiar no poder e sabedoria de Deus. Essa citação é linda, Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque assim que o Senhor disponibilizou a graça, eu pude aceitá-la e eu quero sempre viver com ela. Nos dê uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.